Meu nome é Michele. Eu vim dar um testemunho sobre o livro do céu. Então, a serva de Deus, Luísa Picarreta, ela escreveu um livro ditado por Jesus com o nome Livro do Céu. Livro do Céu, o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do Céu. A chamada das criaturas à ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Então, esse livro aqui, eu vou ver se eu consigo colocar a capinha dele aqui. Eu tenho alguns impressos. O título foi dado pelo próprio Jesus. São 36 volumes, quase 3.000 páginas de ditados de Jesus a Luísa Picarreta, uma serva de Deus, mística italiana, católica. E esse livro, esse conhecimento, né, ele faz justamente o que está aqui. Quem deu esse título para o livro do céu foi o próprio Jesus. Em um momento, ele tem um trecho que ele ditou para ela, que ela escreve, né, o desejo dele, qual o título que ia ser dado ao livro. E é esse: o reino da divina vontade em meio às criaturas. A chamada das criaturas à ordem, e ao seu posto, e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. E aí, assim, o que acontece? Esse livro, ele precisa ser divulgado. As pessoas precisam ler esse livro e acontecer na vida delas, acontecer esse plano de Deus. O que está aqui nesse título resume tudo. Isso realmente acontece. E a gente volta, a nossa alma volta a ser aquilo que Deus pensou. O que Deus pensou quando Ele criou o homem? A gente tem essas respostas de Deus. Por que eu fui criada? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que eu existo? Isso é uma pergunta que acho que quase todas as pessoas fazem em algum momento da vida. E a gente foi criado para Deus. E aí esse livro vai ensinar esse caminho. Como chegar como viver assim. E aí, quando a gente entende isso, lendo esse livro, eu não li tudo ainda, mas com o que eu li, com o que eu já meditei, com o que eu já entendi, eu já vivo uma felicidade, meu Deus, que não tem explicação. Uma paz que não tem explicação. Uma alegria que vem de Deus, que vem do céu, vem um entendimento das coisas, como que eu falo? É tanta coisa que eu não sei nem explicar. Eu vim fazer um testemunho para convidar as pessoas a também fazer esse caminho, de também entrarem nesse caminho e também chegarem a viver isso. Assim, o que é um convite de Deus para a humanidade inteira. Só que o que está acontecendo? Já tem mais de 100 anos que esse livro foi escrito. Foi aprovado pela Igreja Católica. A Luísa Picarreta é uma serva de Deus. E as pessoas quase não conhecem. Isso aqui é a chave da felicidade. É a chave da felicidade, é o caminho. Gente, é tão grande. É o caminho para viver o céu na terra. A gente às vezes pensa assim, né? Eu quero, depois que eu morrer, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero viver eternamente com Deus, eu quero estar na presença de Deus eternamente. Mas aí esse livro vem te contar um segredo, que você já pode viver o céu na terra antes de morrer. Isso é real. Você ter Deus ao toque de suas mãos, você ter Deus aqui dentro do coração, falando com você o tempo todo. Você sentindo a presença dele o tempo todo. Você não precisar estar num ambiente espiritual
e divino e um ambiente de céu só no momento que você vai na igreja, que você participa de uma missa. Só no momento que você está em oração. Só, né, rezando ou assistindo alguma pregação. Não, você está o tempo todo conectada com Deus, sentindo a presença de Deus, assim, não é uma coisa assim sensível, que você vê alguma coisa, que você sente algo assim. Às vezes tem algumas sensações da presença de Deus, porque é muito forte, né? Ele está no seu coração, você se torna uma hóstia viva. Pensa que você é um tabernáculo, você realmente você vive isso. A gente vê, isso não é uma coisa que eu estou falando, não é algo que é novidade na igreja. Muitos padres falam que o homem foi, eu já vi várias pregações, várias homilias em missas do padre falando que a gente tem que a Eucaristia, a gente tem que ser uma hóstia viva, uma Eucaristia viva. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, só que a gente perdeu essa semelhança por causa do pecado. Mas a nossa vocação é para a santidade, isso está no catecismo. E esse livro, ele vai te mostrar o caminho para chegar nisso. Para chegar na santidade, para ser santo, para viver realmente a sua vocação. O que faz a gente ser feliz, qualquer ser, é viver sua vocação. A vocação, o propósito da sua vida. Você só vai ser feliz se você viver o propósito para o qual você foi criado. E esse livro vem ensinar isso, o livro do céu. E então esse livro já está há mais de 100 anos, foi escrito. O reino da divina vontade, que é o terceiro fiat, tem o fiat da criação, da redenção e o da santificação. Ele já foi pronunciado por Deus e a gente está vivendo como se fosse só a redenção. Muitos não estão sabendo dessa novidade do terceiro fiat. O terceiro fiat já foi pronunciado, o reino da divina vontade, e muitos não sabem e estão ainda vivendo somente o reino da redenção. Então essa notícia tem que chegar a todas as almas. Todos têm que saber disso e querer viver isso. Assim como quando Jesus nasceu, quando ele veio. Pensa lá quando Jesus nasceu, quando ele veio para a Terra. Muitos não sabiam que a gente já tinha, que o nosso Salvador já estava na Terra, que ele já tinha nascido. Muitos estavam esperando algo que já tinha acontecido, que era a vinda do Messias. Então pensa lá no povo de Israel. Muitos rezavam pedindo a Deus que viesse o Salvador, que viesse a salvação, que o Messias chegasse. E ele tinha chegado. E muitos não viram, não perceberam. Porque esperavam, às vezes, esperavam que que ele nascesse em berço de ouro, que ele fosse um rei rico, materialmente, né, assim. Mas então ele nasceu numa caverna, nasceu de uma virgem de Nazaré, desconhecida. Então muitos não perceberam que ele tinha nascido. E o que está acontecendo hoje? Na Bíblia fala, no Apocalipse fala de um reino de paz, de uma era de paz. E muitos esperam por isso. Isso já está disponível. Porque o reino acontece na nossa alma. O reino de Deus acontece na nossa alma. A paz é na nossa alma. Então já está disponível esse reino de paz. Não vai acontecer o reino de Deus, a era da paz, onde todos vão estar vivendo na divina vontade. Mas a gente está num período que Deus já está formando esse povo, formando esses filhos, os filhos da divina vontade, através desse livro, o livro do céu, serva de Deus, Luísa Picarreta. Então, é um convite para vocês, para todas as almas, viver isso. É só pesquisar como que tudo começa, como que eu vou viver isso, como que faz para viver isso. Procura na internet
Primeira coisa que se faz, fazer a consagração da sua vontade a Deus por meio de Maria. Então tem o livro, A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Você consagra a sua vontade a ela e começa a ler depois o livro do céu. E, assim, o que é viver na Divina Vontade? Qual é o testemunho que você tem, assim, para falar da Divina Vontade, que eu tenho para falar da Divina Vontade? É maravilhoso viver na Divina Vontade, porque Deus é tudo, Deus é a felicidade, Deus é a nossa paz, Deus é tudo. E você tem Ele assim pertinho de você, com você morando na sua alma. Não tem explicação, não tem mais nada que você possa querer. Não tem. Então, assim, é você. Claro que o que seria um testemunho assim para eu falar, por exemplo, o que eu tô passando agora. Não é que você deixa de ter seus problemas, deixa de ter deixa de ter os seus problemas do seu dia, suas misérias. Não é isso. Tem, só que Deus está sempre com você, te cercando, te falando, te instruindo. Eu, esses dias, passei por uma situação difícil de crise de ansiedade. E o que mais tem hoje na Terra? Pessoas com crise de ansiedade. E eu passei por uma crise de ansiedade, por quê? Porque eu voltei para mim mesma, o que Jesus sempre fala. Não olhe para si mesmo, olha só para mim. Desapega de tudo na Terra. É só eu que você tem que pensar só em mim. Só se preocupar com as minhas coisas, com a minha vontade. Olha só para mim, foca em mim. E acaba que a gente, às vezes, na nossa liberdade, por causa da nossa miséria, um teste, a gente acaba voltando para a Terra. E Deus sempre tem que estar voltando assim, voltando o nosso olhar para a Terra. Voltando o nosso olhar, se preocupando com as coisas da Terra. E eu comecei a me preocupar muito com as coisas da Terra, por questão de profissionais, preocupei muito. Por causa de uma nova atribuição que eu recebi. E fiquei muito preocupada. Normal, todo ser humano faz isso. Só que o Filho da Divina Vontade, Deus não quer isso. Porque é para eu viver na Divina Vontade. Se Ele me deu uma atribuição, se Ele me deu uma tarefa para fazer, Ele que vai fazer, é Ele que faz em mim. Então eu tenho que confiar nele e não ter nunca medo de nada. Nunca me apegar à terra, porque se eu estou fazendo alguma coisa na terra, se eu ainda estou agindo na terra, fazendo alguma coisa na terra, no meio humano, no meio das pessoas, é só para a glória de Deus. É Ele que vai fazer em mim. Eu nunca posso desconectar dessa informação. Nunca sair disso. Que é Ele que vai fazer tudo em mim. E aí eu fico tranquilo, porque eu só fico focada nele, eu não tiro os olhos dele. Mas por um momento, ele permitiu, eu fiquei numa aprovação, assim, num teste. Não tem como eu explicar tudo agora, porque esse vídeo não é o intuito desse vídeo, aprofundar nisso. Mas assim, o que eu quero deixar de testemunho, eu passei por essa situação de ansiedade, de uma crise. Fiquei realmente muito nervosa, a ponto de ficar muito preocupada, com muitos pensamentos na cabeça. E bastou Jesus falar comigo, Ele conversar comigo, no meu coração, no livro do céu. E através de outro filho da Divina Vontade, que a gente tem um grupo onde a gente estuda junto. E outra filha da Divina Vontade vem falar comigo, porque Jesus fala através dela. Ele fala através dos filhos da Divina Vontade, o que a pessoa fala é Jesus falando. Então ele fala através dela e é como assim tirar com a mão a preocupação. E você volta à sua paz. O ambiente divino, você volta para o céu. É como se a sua alma fosse assim, ó, na Divina Vontade você vive assim. É como se a sua alma é um céu. E aí tem um sol que sempre está brilhando na sua alma, um sol, que é Deus. Só que as suas misérias, quando você deixa as suas misérias aparecer, né, a sua própria vontade aparecer, é como se tivesse uma nuvem nesse céu. Pensa num sol brilhante, de repente aparece uma nuvem negra, assim, E isso é as perturbações, que você permitiu que entrasse. Por causa de algum apego que você tem ainda, acontecem essas nuvens. E aí o sol continua brilhando, só que tem essa nuvem que atrapalha um pouquinho. E aí você mesma,
com a sua própria vontade, e Deus, né, te cercando, te custodiando, te preservando, né, te cuidando, né, de você, ele vem para te alertar, porque você percebe que tem uma coisa errada. Porque sempre tá paz, felicidade, apesar de todos os problemas, você continua em paz. Aí se você percebe que tá muito perturbado, na hora você já tem uma sensibilidade assim, de perceber. Tem alguma coisa errada, eu acho que eu saí do ambiente divino, tem uma nuvem aqui muito escura. E aí eu vou pedir socorro para Deus, através do outro filho da divina vontade, ou na palavra dele, e ele vem e essa nuvem desaparece. E aí volta a paz. E sempre você tira um bem de tudo. Você tira um bem de tudo. Ah, aconteceu isso, Senhor, mas eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Eu fui ler um trecho do livro do céu hoje. E quando Jesus começou a falar no livro do céu, eu falei, nossa, Senhor, se eu não tivesse passado por esse problema dessa ansiedade, e eu não tivesse pedido socorro, e eu não para outra filha da divina vontade, eu não tivesse passado por isso, eu não entenderia o que o Senhor está falando nesse trecho, porque nesse trecho o Senhor fala isso, e aí vem me iluminar. Então, tudo você tira um bem, nunca tem mal. Você não vê mais o mal, você só vê o bem. Você só vê a vontade de Deus, você só vê Deus. Se Ele permitiu que isso acontecesse, Ele vai tirar um bem maior disso. As minhas misérias continuam, não tem pecado, você não peca porque você nunca quer ofender a Deus, nunca. Nunca, nunca, nunca. A sua intenção é sempre amar, amar, amar cada vez mais a Deus. Mas ainda tem suas misérias e Ele vai te purificando. Tem algum apego, Ele vai te purificando, te purificando. E aí você tira um bem. E o bem que tira? O conhecimento. E eu recebo esse bem, essa luz, esse conhecimento do que eu... Por que eu vivi? Por que aconteceu isso comigo? E o que Deus fez? E eu falo. E eu partilho, e eu falo isso para o mundo, eu testemunho e ajudo outras pessoas. E aí esse conhecimento é uma arma de amor para poder ajudar outras pessoas para o reino da divina vontade ir acontecendo, porque acontece nas almas. Então tudo vira amor, tudo. Nunca é para o mal que acontece. Então é maravilhoso, eu convido todos a conhecer o livro do céu. A viver isso realmente, a partilhar, levar para os outros. Porque o que Deus mais quer agora, o livro já foi escrito há mais de 100 anos, o terceiro fiat já foi pronunciado, o que Ele quer é que as pessoas conheçam, que a vontade dEle seja conhecida, para ser amada, porque ninguém vai amar a vontade dEle, viver nela, se não conhecerem. Ninguém vai amar viver a santidade divina se a pessoa não conhecer. Ninguém ama se não conhece. Então, a missão de quem conhece esse livro é divulgar esse livro, que é o que Deus mais quer, que a vontade dele seja conhecida, para ser amado, para ser vivida. E o reino vai acontecer, mas o reino da divina vontade vai acontecer, mas tem que ter o fiat do homem, a vontade do homem que queira esse reino, que queira. Você quer a paz, mas você tem que corresponder, né? E aproveitando para conhecer mais o livro do céu, para conhecer mais os escritos, para conhecer mais a importância desses escritos e o que significa esses escritos, a importância dele. O próprio Deus fala no livro do céu, o valor dos escritos. Então a gente vai fazer um Kairos de 8 a 10 de dezembro. E o tema do Kairos vai ser o livro do céu. O valor desses escritos. O que ele produz na nossa alma. O que acontece na nossa alma quando a nossa mente recebe essa informação, esse conhecimento. É através do conhecimento. Já adianto. É através do conhecimento que o reino da divina vontade é formado na nossa alma. E o conhecimento do livro do céu. É isso. Amém, Fiat?